Caio, quando você fala do cristianismo, você despreza tudo que a igreja oferece? Eu não. O que a igreja Porque oferece? cristianismo é uma coisa, igreja é outra. O cara nem entendeu a diferença entre cristianismo e igreja. Jesus não disse, eis que eu fundarei o cristianismo e as portas do inferno não prevalecerão contra Ele não ele. disse isso. Não, o cristianismo não tem nada a ver com a igreja. Às vezes tem algumas coisas que têm a ver com a igreja por causa de gente igreja dentro do cristianismo. Tá. Por exemplo, hoje a gente vive um momento católico em que o cristianismo católico poucas vezes na história conheceu, que é de ter um papa realmente crente. Você acha que a igreja católica, Caio, ela tá mais tranquila do que a igreja evangélica nesse aspecto do cristianismo? Eu acho que depois do Francisco, a igreja católica deu uma melhorada significativa. Eu não estou falando na Cúria, não. Tá. A Cúria teve uns expurgos lá, mas tem que dar uma lavada naquela Cúria ainda muito maior. Tá. Mas o povo que estava morrendo de tristeza com aqueles enrabamentos infantis, com aquelas pedofilias nojentas, Sei. com aqueles padres e bispos e arcebispos tarados. É meio enlouquecedor aquilo, né? Tarados, É. não é? E que encontraram no Papa Bento XVI um indivíduo sem autoridade para fazer nada, porque sabia de muitos dos acontecimentos por décadas e nunca teve coragem de fazer qualquer coisa. Ele pelo menos teve a sensatez de dizer, eu perdi a autoridade para fazer as coisas. E renunciou. E veio um argentinozinho despretensioso, que eu tenho a impressão que a gente até se conheceu na década de 90, quando eu fui pregar umas 2 vezes naquela região de Buenos Aires e Rosário e outros lugares só para pastores e padres e bispos argentinos. E preguei numa delas 1 semana sobre as 7 igrejas do Apocalipse, cada dia numa. E estavam todas as autoridades católicas, bispos e arcebispos e tudo mais. E quando eu vi o Francisco assumir na sacada do Vaticano, eu olhei e falei, eu conheço esse irmão. Quer dizer, já fazia 15 anos, 19 anos que eu não o via, mas eu olhei e falei, eu conheço esse irmão, ele estava lá quando eu pregava. Alegre, feliz, dava beijos, abraços. Mas o fato é o seguinte, seja ele aquele ou não seja, ele é quem ele é e foi por causa dele que o povo recebeu esperança. Depois de 2 décadas de pedofilia endiabrada, arruinando o que tinha sobrado de pureza de fé e de confiança no coração da populaçãozinha simples do povo católico. Outra que estaria no Face é a fala do Papa? A fala tem uma fala linda do Francisco, que é nosso irmãozinho da ordem de Melquisedeque. Tá lá, mas o Gabriel disse até que ia botar. Dai ela aí. Ho chiesto permesso a Emanuele di dire in pubblico la domanda e lui mi ha detto di sì, per questo la dirò. Poco tempo fa è venuto a mancare mio papà. Lui era ateo, ma ci ha fatto battezzare a tutti e 4 figli. Era un uomo bravo. È in cielo papà? Davanti a un papà, non credente, è stato capace di battezzare i figli e di darle quella bravura ai figli. Voi pensate che Dio sarebbe capace di lasciarlo lontano da te? Pensate quello? Ma forte, con coraggio. Ecco Emanuele, questa è la risposta. O Papa
é um homem da ordem de Melquisedeque. Ele está totalmente desintonizado com a teologia católica tradicional, conservadora, dos bispos e dos cardeais. Totalmente. Não é à toa que ele está sofrendo pressões que a gente nem avalia. Por muitas coisas que tem feito, inclusive por declarações como essa, que relativiza a Igreja Católica, o sacramento católico, no sentido de que se eles foram batizados, o pai era ateu e nem batizado era, mas batizou os filhos. O relativiza a ideia de que fora da igreja não há salvação, universaliza e dá a liberdade absoluta para que Deus seja o Deus da salvação, que vai ao encontro dos seus filhos e que não depende do confinamento da religião, ao contrário, preferencialmente age para além do confinamento da religião, age fora das muralhas, ressuscita fora do portão. É um homem da ordem de Melquisedeque, o nosso querido amigo Francisco. Deus te abençoe, Francisco. Caião, meu irmão. Você acha que a Igreja Católica está ficando protestante, a Igreja Protestante está ficando católica? A Igreja Católica, eu estou dizendo isso, Braulio, há uns 35 anos. Não é de hoje, não. Quantidade enorme de mensagens, de artigos, de livros, onde eu menciono isso e digo que a igreja evangélica, por causa do fenômeno pentecostal e neopentecostal, estava ficando cada vez mais católico medieval. E a Igreja Católica, de João 23 para cá, estava se transformando numa igreja cada vez mais protestante. E com o Papa Francisco, ela botou o pé no protestantismo essencial. Não no protestantismo de Lutero, mas num protestantismo de fenômeno, andando na direção da simplicidade do Evangelho. Sim. É o que vem acontecendo, como nunca antes, na história da Igreja Católica, patrocinada pela liberdade simples, pelo amor de leigo, porque o que o Papa Francisco manifesta é um amor de leigo, uma simplicidade leiga. Olha só. E é isso que está sendo de um choque, de uma desconstrução enorme. Deus abençoe a você, irmão Bergoglio. Deus te guarde. Maravilhoso, maravilhoso. Com relação às idolatrias católicas, a maioria dos padres católicos lidam com aquela idolatria toda apenas como cultura, como folk religion. Eu não vou citar o nome dos padres, porque são figuras. Tem aí para todo lado, gente legal, importante, gente da cúria. O próprio Papa Francisco, ele lida com os santos e santas da Igreja Católica como uma tradição, fazendo lá uma curadoria dessa história, mas para ele é folk religion. Quando ele se ajoelha para orar, é com Jesus que ele fala. E o pensamento que orienta a vida dele é esse evangelho que eu prego aqui. Se eu e o Francisco teríamos tudo para ser grandes amigos. Se eu fosse um sacerdote católico metido em algum fórum especial da igreja que tivesse reuniões no Vaticano, a gente ia acabar ficando íntimos, eu e ele. Porque eu sei no que ele crê. Eu tenho amigos pastores na Argentina que foram amigos de oração dele, amigos de estudo bíblico, amigos de café da manhã, que sabem como ele é e no que ele crê. Ele só está fazendo, de um lado ele faz a gestão do Vaticano. O Vaticano é um grande museu, é um grande Louvre da religião. É um Louvre da religião. A maioria dos templos católicos são museus
são museus da arte católica, cheia daquilo ali. O povo é que vai, beija o pé do santo, para lá, para cá, faz oração, mas a maioria dos padres que tem algum conhecimento teológico já passaram dessa há muitos anos e creem só em Jesus e no Evangelho. Agora, é ordem deles não desconstruírem a crença das pessoas, porque o que eles dizem é eles não vão entender, são anos e anos e anos. Mas para quem tem mais proximidade, mais intimidade, mais amizade, mais maturidade, eles contam a história toda, vão contando como é. E tem muita gente que vai entendendo e vai se convertendo de verdade. Eu estimulo alguém aí, vai para a Igreja Católica, meu filho. Não, assim como eu não digo vai para a Igreja Evangélica, eu não digo vá para a Igreja Católica, eu digo deixa Jesus entrar no teu coração, deixa o Evangelho crescer em ti. O santuário de Deus é você. Deixa a palavra botar raízes em você. E aí você vai ver que você pode entrar e sair de qualquer lugar, porque nenhum deles tem importância. Assim como Jesus entrava na sinagoga, saía da sinagoga, entrava no templo, saía do templo, embora ele próprio, e depois os apóstolos dele viessem a associar a sinagoga, com todas as perseguições religiosas que faziam, à sinagoga de Satanás, tão opressivas que eram. E o templo, vieram a dizer que era um lugar onde ofereciam sacrifícios a demônios, porque eram demônios que o ofereciam, diz Paulo aos Coríntios. E Jesus, indagado sobre o templo, disse: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada, e isso não faz falta para nada. Então, o Francisco é um curador do Vaticano, que é um grande Estado museu da história católica, com suas ramificações em toda a Terra, mas ele é um cara que, se vocês o vissem sentado aqui no jardim de casa, sem ninguém, só nós conversando, vocês iam ficar escandalizados de ver a nossa intimidade teológica, de pensamento, de discernimento. Vocês iriam ficar chocados e, como eu disse, eu não estou supondo, eu sei que é assim. Sei que é assim. E pega esse teu recorte, esse recorte de hoje, dessa tua pergunta, manda para o teu pastor. E diz para ele que eu teria muita alegria e prazer em conhecê-lo. Seria para mim uma grande honra se ele viesse ao Papo de Graça e contasse aqui para mim quais foram as razões que o levaram a ir para a Igreja Católica. E eu faria mais ainda, se adiante ele quisesse. Eu gostaria de fazer uma live com ele, com um ex-pastor presbiteriano que se tornou católico, não sei se tornou sacerdote, ele não diz aí, provavelmente seja só membro da Igreja Católica. Gostaria de conversar com ele. É uma coisa rara no Brasil, mas que está ficando comum nos Estados Unidos. Por isso que você disse essa moda americana. Não é moda, não. É por causa dos modos dos evangélicos, que está uma coisa intragável. Até demônio está se retirando por dizer essa casta é mais forte do que a minha. Tem demônio saindo. Cara. Tem demônio dizendo: meu Deus, essa casta não sai nem com jejum, nem com oração. A casta desses crentes não dá nem para eu entrar, porque já está lotado. O demônio está desistindo da parada. O demônio está desistindo de entrar na igreja dos crentes, porque está lotada, está ocupada de Beelzebub lá dentro. A concorrência está brava, porque demônio... Pior ainda. Que demônio quer coisa fácil, não está querendo fazer muito esforço, né, Caião? Então, assim, a competição é muito alta lá, né? Ainda mais esses demôniozinhos de igreja que saem assim, você bate o pé, sai da igreja! Sai todo mundo, porque a maioria está só na sugestão.
Demônio de igreja. Demônio de igreja está dizendo, não estou entrando aí, não está dando muito trabalho, eles não vão nem me perceber mais. É. Mas e aí?